E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2024 que fala pra gente o seguinte: a figura a seguir representa corretamente o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante em um ponto P de uma região do espaço. Essa resultante é consequência dos campos elétricos produzidos por duas cargas pontiformes com cargas elétricas em módulo iguais e localizadas nos pontos A e B. Legal. Propositalmente, as distâncias AP e BP não foram representadas corretamente e o sinal das cargas foi omitido. Pode-se afirmar corretamente que a distância AP é tananã, BP e que o sinal das cargas localizadas em A e em B são quais? Beleza, vamos lá. Vamos dar uma analisada aqui na situação e observa o seguinte: você pode, para começar a entender, que esse campo elétrico que foi gerado, ele é uma soma dos dois outros campos elétricos. Então, ele é uma soma do campo elétrico de A com o campo elétrico de B. De modo que, quando você decompõe esse vetor de campo elétrico, você acha as duas componentes. E quais são as componentes desse campo elétrico? São justamente o campo de A e o campo de B. Por quê, Luiz? Porque as componentes, quando você decompõe um vetor, elas são perpendiculares entre si. E observa que os campos, né, as cargas A e B, são perpendiculares entre si. Então, quando você decompõe esse vetor de campo elétrico, você vai acabar encontrando as componentes. E como que eu decomponho? Você vai fazer, né, um retângulo em torno do vetor, de modo que esse vetor ele fique na diagonal do retângulo. Então, você vai ter algo mais ou menos assim, ó. E aí, fez um retângulo aqui, você vai puxar, né? Você vai empurrar esse vetor como se fosse ele estivesse indo para uma borda aqui e depois empurrar ele aqui para baixo. De modo que você vai ter o seguinte, ó, você vai ter um vetor para cá e um outro vetor para cá. E aí agora as coisas ficam um pouco mais fáceis, porque olha só, aqui você vai ter A e aqui você vai ter o quê? É B. Legal. Com isso já dá para descobrir o sinal dessas cargas. O campo, né? Quando uma carga é positiva, o campo elétrico, as linhas de campo saem dela, né? É um campo de afastamento. Enquanto que a carga, quando ela é negativa, a gente vai ter um campo de aproximação, as linhas de campo chegam nela. Observa que em a linha de campo está saindo dela, está se afastando de A. Então a carga A ela é positiva. E a carga B ela é negativa. Por quê? Porque a seta está se aproximando de B, está apontando para B, tal como essa situação aqui. E aí, a gente já pode dizer, então, que a carga em A e B são, respectivamente, a carga em A é positiva e a carga em B é negativa. E aí a gente já exclui, né, a possibilidade de ser a letra A ou a letra D, né? E agora, Luiz, o que a gente faz? A gente termina a questão. Observa o seguinte: se essas cargas estivessem numa mesma distância do ponto analisado, elas iam produzir o mesmo campo elétrico, porque elas iam estar na mesma distância. O campo elétrico, ele depende de alguns fatores, como o meio material, a carga e a distância. Nesse caso, como as cargas são iguais e o meio é o mesmo, a única coisa que diferencia o valor do campo é a distância. Se os campos fossem iguais, aqui a gente acabaria produzindo um ângulo de 45, porque a gente ia ter duas setas iguais, a gente formaria algo semelhante a um quadrado. E aí, isso aqui seria a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado vale, sempre faz um ângulo de 45, beleza? Então, as distâncias não são as mesmas. Observa que o ângulo ele é mais próximo, né, para B do que para A. O ângulo aqui, ó, para A seria um ângulo de, por exemplo, 60 graus.
indicando que esse vetor resultante ele tende mais para B do que para A. Então, significa dizer que o campo de B é maior que o campo de A. Tá bom, Luiz, legal. Observa que campo é inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância. Então, eu posso dizer que a distância de B é menor do que a distância de A. Ou seja, você pode dizer que a distância de A é maior que a distância de B. É uma outra forma de você escrever isso. E aí, a distância de A até P é maior que a distância de B até P. Então, o gabarito é letra B. E com isso, a gente finalizou essa questão. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você estoure o like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!